Bom, então vamos lá. O objetivo desse bate-papo de hoje é mostrar para vocês como que eu organizo meus negócios. Eu vou falar de 4 ferramentas. Na verdade, tem uma lista com mais ferramentas, mas eu queria me aprofundar em 4, até para vocês, enfim, fazerem benchmarking, aplicarem no negócio de vocês se fizer sentido. Tudo pensando em organização, que é a tese que eu defendo aqui. Então, vamos lá. Primeiro me apresentando, então, quem não me conhece, eu sou Raíssa Vente, sou especialista em gestão e organização, cofundadora da Result, que é uma agência de uma funnel house de Portugal, e fundadora do Organizer Genius, que é a minha agência de consultoria. Tá? Eu ajudo empreendedores a trabalharem menos e faturarem mais através da organização. Então, em resumo, em linhas gerais é isso. Vou falar um pouquinho agora sobre a Result e sobre a Organizer Genius, mas meu foco aqui é sempre ajudar vocês na parte de organização, tá? Pensando em empresas. Sobre a Result. Então, a gente é uma funnel house, como eu disse, que atua em Portugal. Nós começamos em 2022, então esse ano aqui a gente está no nosso... completamos 3 anos de vida, entramos no 4º ano agora. Antes o nosso nome era Aidence, nem era Result. No final do ano passado a gente passou por rebranding. E, assim, desde o início, a gente já ajudou mais de 100 empresas de Portugal a escalarem suas vendas através de anúncios, através de páginas de venda, né, construindo o funil inteiro. E já geramos mais de 9 milhões para os nossos clientes. Hoje eu tenho mais de 12 pessoas na minha equipe, mas não foi assim desde o começo, né? Começou eu e o João, que é o meu sócio, depois a gente foi crescendo a equipe, e hoje a gente está com 12 pessoas. Que mais? Agora sim, isso foi para dar um contexto para vocês, né, sobre as ferramentas, como que eu uso elas nos meus negócios. Mas na prática, eu defendo aqui que a organização é a chave para a liberdade, isso vocês vão ver em vários conteúdos meus, é um princípio que eu levo tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, na minha vida pessoal, o Vinícius pode até falar, eu sou super organizada também na parte financeira, pensando em finanças pessoais, pensando nos meus projetos pessoais, e na empresa também eu levo isso para que a gente consiga crescer, consiga escalar. Né? Então, o que a organização ajuda? A organização traz liberdade para você ter tempo para viver sua vida com mais leveza, para você aproveitar a vida, né? E não só ficar refém do seu trabalho, da sua empresa, e para você ter liberdade para escalar o seu negócio. Então, você não consegue escalar uma empresa hoje se você não tiver organizado, se você não tiver processos mapeados, se você não tiver o financeiro bem mapeado também, né? Você listar lá os gastos, listar suas despesas. Então, isso é fundamental, né? Esse mindset de organização é fundamental para você crescer o seu negócio e começar a escalar a empresa. E foi isso que eu fiz na prática e foi isso que me levou aos meus resultados. Então, por que organizar o negócio de vocês é importante? Porque, primeiro, você acaba com o caos. Eu sei que alguns de vocês aqui devem ter passado por isso ou ainda estão passando por isso. Quando tem muita informação desorganizada, você precisa responder ao cliente, falta alguma informação, ou o time não se comunica entre si, então não lembra do escopo do projeto, o que foi combinado, o que o comercial vendeu, enfim. É um caos que acaba atrapalhando no dia a dia operacional, né? Quando você organiza, você consegue centralizar as informações. Eu defendo centralizar em uma única ferramenta, que é o ideal. Mas nem sempre é possível, às vezes você tem ferramentas distintas para resolver problemas distintos, mas sendo possível, tente organizar em um único lugar. Quando você organiza, você também consegue ter mais produtividade, ou seja, você faz mais coisas em menos tempo. Você reduz o retrabalho, isso aqui é muito importante, pessoal. O retrabalho é uma das coisas que prejudicam muito qualquer tipo de negócio. Então, você ou uma pessoa da sua equipe fez uma tarefa, só que por conta de comunicação ou por conta de falta de informação estava errado. Aí você vai ter que refazer, ou a pessoa da sua equipe vai ter que refazer. E aí é dinheiro que você está jogando fora, né? Você está tendo retrabalho. Então, isso é péssimo. Quando você organiza, então, você reduz o retrabalho e você consegue escalar com mais facilidade, né? Porque se as coisas estão em ordem, você trazer uma pessoa para a sua equipe é muito mais fácil. Você treinar ela e ela entrar dentro da sua cultura, da sua empresa, já está organizada. E por último aqui, que é essencial, é você ter liberdade de tempo e você ter energia para cuidar da sua vida pessoal, para ficar com a família, para fazer um esporte, para ter atividade de lazer também. Então, é o que eu falo, quem não se organiza não consegue crescer e não consegue ter qualidade de vida também, tá? Agora, entrando na parte técnica aqui, quais são as ferramentas, as 4 principais ferramentas que eu uso para gerenciar as minhas empresas? Primeiro, que vocês já sabem, que é o que eu sempre falo no meu Instagram e aqui no grupo, é sobre o Notion. O Google Workspace também, que é um super aliado nosso aqui, tanto na Result quanto no Organizer Genius. O Slack, que eu uso mais dentro da Result, né, por conta da quantidade de clientes.
e o OnePassword, que é para gestão de senhas, para gestão de acessos, já que a gente tem uma equipe grande, não tão grande quanto do Vinícius, né, de 70 pessoas, mas 12 pessoas já é uma equipe razoável, então a gente tem que fazer esse cuidado com senha, com dado mais frágil, assim. Então, vamos lá. Primeira ferramenta aqui, entrando em detalhes, o Notion. O Notion que eu falo, para mim e para as pessoas que usam também, eu acredito que é o cérebro da empresa, né? Quando você organiza tudo dentro do Notion, ele vira o seu segundo cérebro, e aí pode ser tanto para a organização pessoal, quem usa o Notion nessa área pessoal, quanto para a empresa. Então, todas as informações estão lá dentro, e através de funcionalidades como gráfico, análise de dados, você consegue ter uma visão muito clara de tudo que está acontecendo dentro da sua empresa. Né? Então, quais são os benefícios de você centralizar tudo dentro do Notion? Você consegue organizar tudo em um só lugar, que é o que eu falei antes para vocês, né? Fica muito mais fácil de achar informação, as pessoas sabem que vai estar lá, sabem como está a estrutura e sabem encontrar a informação. Gera uma colaboração eficiente, então todo mundo da sua equipe está lá dentro, consegue encontrar as coisas, consegue entender o processo. O Notion também é integrado com outras ferramentas, então dá para entregar ele com o Slack, com o Google, né, Google Calendar, então você consegue centralizar todos os seus compromissos, tarefas em uma única visão de calendário. E ele tem uma interface, na minha visão, limpa e intuitiva, então é gostoso de usar o Notion. O design dele é muito bom, né, para usar. Ele tem o modo claro, o modo escuro, enfim, como qualquer ferramenta também depende do gosto da pessoa, mas dá para adaptar. E como que você faz para implementar o Notion na sua empresa, né, na prática? Raíssa, eu quero usar o Notion, como é que eu faço? Existem 3 possibilidades, né? Ou você cria um template do zero aqui, vários templates, mas aí vai demandar tempo, vai demandar seu conhecimento técnico, né? Porque para você aprender ele do zero não é tão simples, é mais fácil você já usar um template pronto. Ou você baixa templates gratuitos, o próprio Notion oferece uma série de templates, só que eles são desconexos, né? São soltos. Cada template resolve uma dor, eles não estão conectados entre si. Ou você pode adquirir um sistema completo, que eu acredito que algumas pessoas aqui já estão usando, já tem, que já contempla tudo, né? Que é o caso do SOD, que é o sistema que eu criei dentro do Notion, que eu uso nas minhas empresas. Então, o SOD, para quem não conhece ainda, é o sistema de organização digital. Eu vou mostrar ele rapidamente aqui para vocês verem como é que funciona. Mas, basicamente, de novo, ele organiza tudo em um só lugar. Você tem lá o CRM, você tem seus projetos, tarefas, processos, financeiro, RH, tudo da empresa está lá dentro. E ele foi desenvolvido a partir da minha experiência, tanto na Result, quanto nas mentorias que eu já frequentei com gringos, né, com pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha. Então, eu sempre perguntava para o pessoal como é que eles organizavam a empresa deles dentro do Notion, ou dentro de outra plataforma até, e tentava trazer a mesma coisa para o Notion, ok? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho o SOD. Acredito que algumas pessoas aqui já estão familiarizadas, mas basicamente aqui dentro, com ele eu consigo organizar tudo da minha empresa. Então, desde a parte de clientes com o CRM, que eu consigo salvar as informações do cliente aqui, tudo pessoal do cliente, informação fiscal também, até o aniversário eu tenho um campo aqui para depois poder parabenizar ele e ajudar dentro da estratégia aqui de sucesso do cliente, né, de criar uma relação mais sólida. E aí aqui dentro está relacionado às reuniões comerciais que foram feitas com esse cliente, gestão de projeto, quais projetos o cliente tem em andamento e os pagamentos dele. Então, isso é bem legal. Tem o CRM, dá para ver os clientes que estão ativos, os clientes que já foram finalizados o projeto, e o calendário de aniversários também para manter o contato com o cliente. A gente tem uma parte aqui de produto, né? Produto ou serviço, você listar tudo que você faz na sua empresa, até para o time comercial entender o que ele vai ter que vender, e o seu time operacional também saber o que ele vai ter que executar, o que ele vai ter que entregar. Então, toda a promessa, todos os entregáveis estão listados aqui dentro. A gente tem uma parte de processo também, que é fundamental. Inclusive, o Otávio falou que já organiza os processos da empresa dele. E eu sei que nem sempre no começo a gente já mapeia os processos, mas assim, é imprescindível para você crescer, você ter processo mapeado, você saber como é que é feito cada coisa na sua empresa, ou como você faz hoje, você explicar isso, detalhar o passo a passo, porque quando você contratar alguém, essa pessoa só vai ler o processo, como é que ele é executado, a documentação, e já vai conseguir fazer exatamente igual você fazia. Então, aqui a gente tem uma área para mapear os processos, e eu já trago até alguns exemplos aqui de processo, vamos por gestão de proposta comercial. Aí tem um exemplo aqui, como que você faz, né, um passo a passo. Se você quiser, você grava um tutorial, acrescenta aqui. Então, dá para detalhar tudo o que você faz na sua empresa. A gente também tem uma parte de gestão de projeto e tarefa, e aqui você pode mapear todos os projetos dos seus clientes que estão abertos, projetos em andamento, né, dependendo do status, e para cada projeto listar todas as tarefas dele.
Então, isso aqui fica bem organizado. Você consegue listar por responsável, tem uma visão em Kanban aqui também, uma visão de calendário para ver por data. Então, bem completo mesmo. A gente também tem a parte de reuniões, então você mapear todas as reuniões que você fez com seus clientes, tanto reuniões comerciais, quanto reuniões de projeto mesmo, uma vez que o cliente já está na sua estrutura. Mapear tudo e deixar tudo organizado. Atendimento também é muito legal você ter uma área da ferramenta para você listar perguntas que o cliente faz para você no dia a dia, para que você não tenha que parar toda hora, pensar na resposta e responder. Você já está tudo listado aqui, como se fosse um FAQ, igual você vê em sites grandes ou produtos grandes, você tem uma página de FAQ, e aí você ou a pessoa do atendimento só vem aqui, copia a resposta e manda para o cliente. Ou até mesmo dá acesso para o cliente nessa página para que ele possa ver as perguntas e já consultar, né? E já resolver a dúvida dele. Então é bem legal. Você mapeia a pergunta e aí embaixo você mapeia a resposta. E você consegue dividir por área, né? Quais dúvidas tem do atendimento, do financeiro, do marketing. E aqui embaixo também, uma das coisas que eu sempre defendo é você medir a satisfação do seu cliente. Isso é muito importante. Então, esse template também já contempla o NPS. Você anotar aqui todas as pesquisas que você mandou para o seu cliente de NPS e anotar qual foi a nota que ele deu, qual foi o depoimento que ele deu, porque você pode usar esse depoimento como prova social depois, se ele der uma nota boa, e se ele der uma nota ruim, você entende qual foi o problema, o gargalo, né, o que ele está enfrentando e tenta resolver para não acontecer novamente, para melhorar a satisfação dele e não perder esse cliente. Então, tem a parte do atendimento, temos uma parte de marketing também, para fazer gestão de rede social, você listar todos os seus canais, URLs que você usa, e o mais legal aqui é o calendário de conteúdo, para você fazer o planejamento dos seus conteúdos, né, e dividir com times, se tiver uma pessoa te ajudando com copy, com criativo, você consegue dividir por etapa aqui também nesse Kanban. E, além disso, tem uma base de dados aqui para ideias de conteúdo. Se você tiver um benchmark, viu algum anúncio, algum conteúdo que você quer replicar, você anota nesse banco de dados. Além disso, a gente tem aqui a parte do financeiro. Como eu falei, é um dos pilares também você conseguir organizar o seu financeiro, para que você tenha visibilidade do seu lucro real, né? É muito importante, até para você conseguir escalar a empresa. Então, aqui você vai poder lançar todas as suas receitas, todas as despesas, e aqui embaixo ele calcula o faturamento mês a mês, né? Quanto que sobrou em cada mês. E aí você pode até mapear se a conta já foi paga ou ainda não, o que está em aberto, né? De acordo com a data de vencimento e data de pagamento, se é parcelado, dá para colocar tudo isso aqui. Além disso, agora eu vou entrar na parte de time, de RH, então a gente tem um board de colaboradores, onde você consegue ter a foto de cada pessoa, né, as pessoas se conhecerem da sua empresa, você listar exatamente qual que é a responsabilidade de cada pessoa, então, para cada cargo que você tiver na sua empresa, você tem um cardzinho, né, uma página dessa, que você lista as responsabilidades, inclusive isso aqui dá para usar no LinkedIn, quando você for publicar uma vaga, você pica e cola, né, para você até para a pessoa ficar alinhada com o perfil da vaga que ela está se candidatando. Um banco de férias aqui para você mapear o seu time, ou você, que dia que você vai tirar férias, tirou licença saúde, ou feriado mesmo, e um calendário de aniversário da sua equipe para também criar essa cultura interna interessante. Vou finalizar aqui rapidinho, só tem mais 3 páginas. O RH é mais pensando na gestão dos colaboradores, então para quem já tem equipe aí, é legal, eu recomendo fazer uma reunião individual de one-on-one, reunião, né, você e a pessoa, para identificar possíveis problemas, coisas que não estão legais, ou até para ver progressão de carreira, né, quais são os próximos passos da pessoa, algum feedback construtivo, e deixar tudo isso mapeado aqui dentro. Também controle os pagamentos dos salários, né, folha de pagamento dos colaboradores. E se você tiver vagas abertas, dá para fazer a gestão das vagas e dos candidatos para cada vaga. Tudo isso aqui dentro, então é bem completo. Por último aqui, cultura. Então, pessoal, quem ainda não tem definido essa parte de missão, visão e valores, manual de cultura, recomendo que faça para ontem, tá? Aqui eu já tenho alguns templates prontos, mas você pode desenvolver a sua, pede ajuda de uma AI, né, para pegar o template. Mas é bem importante para qualquer empreendedor, já no início, mesmo que seja só você hoje, já desenvolver qual que é a cultura da sua empresa, quais são as práticas. Pode falar, Otávio. Você vai falar sobre a frequência que você passa isso para os seus colaboradores ou algo nesse sentido? A parte da manual de cultura, você diz. Como você apresenta isso para eles, assim, em que frequência? Toda semana? Só quando eles entram? Então, hoje na Result a gente mostra só no onboarding, na hora de entrar. Mas realmente é uma das coisas importantes, de tempos em tempos reforçar, porque se a pessoa só vê também no onboarding, na hora que ela entra na empresa,
provavelmente aquilo vai ficar esquecido. Mas na prática, você reforça a cultura com atitudes, no dia a dia. Então, vai ter o manual lá, né? Como é que é o esperado comportamento, o que, que vocês valorizam, o que, que não é aceito, mas o que vai mostrar, o que, que vai embutir na mente do colaborador a sua cultura é a atitude do dia a dia, o que, que vocês fazem na prática. Mas é sempre bom consultar e garantir que as pessoas leiam, né? Pelo menos uma vez, quando elas entram, ou uma vez por ano, vocês fazerem um evento, passarem pelo manual de cultura, reforçar aquilo, né? Talvez seja interessante numa reunião de feedback anual, enfim. Mas hoje, na Result, a gente faz só na época do onboarding e reforça com as atitudes do dia a dia. Muito bom. Boa. Então, além do manual de cultura, né, fala como que é o ambiente de trabalho, o que, que vocês valorizam de prática de bem-estar, prática de metodologia ágil, comunicação, tem tudo aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar o template específico do manual de cultura em missão e visão valores, para quem não tem ainda, para se basear, para criar o próprio. Mas é bem legal definir isso e começar a praticar, né? Além disso, política de férias, é importante quem já tem colaborador definir uma política de férias e deixar isso mapeado. Benefícios, né? Se a sua empresa dá algum tipo de benefício, por exemplo, horário flexível, quantos dias de férias, licença remunerada e outros tipos de licença. Isso aqui é bem importante também, que são os comportamentos que você aceita e você não aceita no ambiente de trabalho, muito relacionado com ética, trabalho em equipe, respeito, né? Essa questão de não envolver política, não envolver discussão de time de futebol, qualquer tipo de coisa que vai afetando a relação entre as pessoas é bem importante também. Aqui é só para especificar quais ferramentas de comunicação você usa no dia a dia, para as pessoas realmente estarem dentro da sua cultura e entenderem isso, respeitarem as práticas que vocês fazem. Aqui também uma boa prática para reuniões, para o pessoal ler, entender o que precisa ser feito durante uma reunião. E os SLAs, que é em relação a tempo de resposta, principalmente para os clientes. Quanto tempo a gente aceita que você demore para responder para um cliente, ou demore para responder no e-mail. Então, isso é legal também você já mapear e deixar tudo documentado nessa parte de cultura, tá? Então, tudo que rege a sua empresa a nível de métricas, a nível de tempo de resposta, comportamento, comunicação, tudo tem que estar aqui organizado e de fácil acesso para o seu colaborador. E por último aqui, a gente também tem no Notion essa parte de metas, que é o que vai ajudar você a crescer na prática. Você definir OKR, definir objetivos a cada 3 meses, que a gente chama aqui de quarter, né? A cada 3 meses, que é o trimestre, definir objetivos para cada área da sua empresa e mapear o progresso, né? Para cada objetivo, você vai ter alguns resultados. Aqui eu trouxe até um exemplo, né? Vamos supor, meu objetivo é aumentar a base de clientes, eu quero crescer meus clientes. O que vai me levar a isso? Conquistar 20 clientes, por exemplo, esse mês. Aumentar a taxa de conversão para 30%. Conquistar 20, aqui está repetido, né? Conquistar 20 novos clientes. Então, você vai mapeando seus objetivos e vai anotando o progresso para que você consiga evoluir todos os dias. Então, basicamente é isso. Vocês viram que está tudo centralizado aqui. Isso dá para fazer também em outras ferramentas. Acredito que talvez no ClickUp dê para fazer alguma coisa parecida, mas o que eu uso e que eu acho que é mais fácil é o Notion. Se vocês tiverem interesse, esse template está disponível, tá? Para venda. Inclusive, para quem está na aula aqui, eu vou oferecer um desconto de 50%. Então, me avisem que eu mando um cupom para vocês conseguirem um desconto. E, novamente, não é só porque eu fiz o template, mas eu acredito que realmente é muito importante vocês organizarem tudo em uma única ferramenta. Eu recomendo o Notion, pode ser que vocês tenham outro gosto, mas é importante entrar isso na cabeça de vocês, né? Organização e mapear tudo da empresa. Então, a gente já falou sobre o Notion, agora eu vou falar sobre o Google, que eu sou apaixonada pelo Google também, e eu usei já em todas as empresas que eu trabalhei. Vou confessar que eu não gosto muito da Microsoft, não gosto muito das ferramentas da Microsoft, gosto mesmo do Google. E o Google aqui a gente usa 4 ferramentas no nosso dia a dia. A gente usa o Gmail, a gente usa o Google Drive, o Google Meets e o Google Calendar. Tudo isso integrado, né, do Google Workspace, então tá tudo conectado. Eu vou falar sobre cada uma rapidamente, melhores práticas, como é que eu faço, como é que eu configuro. Primeiro ponto aqui, sobre preço, valores, né? O Google Workspace, ele tem alguns planos. O que eu uso no Organizer Genius é o Starter, que é esse mais barato aqui, e tem o Standard, que é o que eu uso na Result. O que diferencia um plano do outro é espaço de armazenamento, né? Aqui o Starter tem 30 GB de armazenamento por usuário, e o Business Standard tem 2 TB. Ô, Gabriel, depois eu mando o cupom, tá bom? Eu mando uma mensagem no grupo, depois eu te mando. Isso, o Otávio mandou. Já tava no slide lá, 50 off, é isso mesmo. O Starter é o que eu uso na Result, desculpa, o Standard é o que eu uso na Result, o Starter é na Organizer Genius. O bom desses planos é que você consegue associar
o seu site, né, o seu URL, ao e-mail. Então, por exemplo, o meu e-mail da Result é raissa@resultdigital.com, e é um e-mail do Google. É esse e-mail aqui, ó, que vocês estão vendo minha tela, né? Esse que é o e-mail da Result e abre na interface do Google, então dá para associar. Eu recomendo, então, que talvez vocês comecem com o Starter, depois, se fizer sentido, muda para o Standard. O único problema aqui é que é só 30 GB, então, às vezes, o meu já está quase estourando do Organizer Genius. O outro é 2 TB, bem mais, né? Na prática, então, a primeira ferramenta aqui é o Google Drive. O Google Drive, você tem que saber usar ele muito bem. Você tem que saber organizar a informação lá dentro, porque não adianta você jogar um monte de arquivo lá dentro, um monte de foto, e depois ficar tudo perdido, tudo espalhado, você não consegue encontrar. Né? Então, o que a gente usa o Google Drive hoje? A gente faz gestão de documento dos clientes, documento da empresa, tem contrato, tudo mais. A gente consegue armazenar coisas na nuvem e a gente consegue compartilhar facilmente com o cliente. Então, cada cliente nosso tem uma pasta no Drive e a gente coloca as informações lá dentro. Então, vamos supor, o cliente, a gente tem uma kits com as copies do cliente. O cliente compartilha isso com ele, né, e ele consegue revisar as copies que a gente faz. Eu vou mostrar para vocês a estrutura daqui a pouco. Então, como é que eu faço para organizar aqui o Google Drive? Eu tenho um disco compartilhado para cada departamento da Result. Então, um disco, não sei se vocês já usaram essa função de disco partilhado, né? Ou compartilhado em português, do Brasil. Mas cada área, né, financeiro tem um disco, que só acessa as pessoas que podem acessar a informação do financeiro. Estratégico é outro disco, que só acessa eu e o João, por exemplo, que é meu sócio. Financeiro é eu, o João e a Beatriz, que cuida do financeiro, e o operacional é todo o time, né, que faz, de fato, a gestão dos clientes. Mas eu separo, porque tem informação que nem todo mundo pode acessar, por isso que eu criei um disco separado para cada área da empresa. Então, eu recomendo que vocês façam o mesmo para controlar o nível de acesso, fica muito mais fácil. Dentro de cada disco, você cria uma estrutura de pasta padrão, e você separa por projeto. E, além disso, padronizar a nomenclatura, né? Vou mostrar na prática aqui, que fica mais fácil. Mas, por exemplo, para cada cliente nosso, a gente tem, então, o Result operacional, aí tem uma pasta com todos os clientes, e para cada cliente eu uso o mesmo template aqui para duplicar a pasta. Então, vai ter uma subpasta de onboarding e uma pasta dos arquivos que eu compartilho com o cliente. Aí ele vai poder acessar tudo isso aqui, tem uma pasta para anúncio, uma pasta do branding, que ele vai subir os arquivos de branding, uma pasta que ele sobe a lista de e-mail dele, que ele sobe as fotos e vídeos. Então, está tudo aqui organizado por nomenclatura, e o cliente tem acesso para poder subir as informações. Então, eu recomendo que vocês definam esse template e repliquem para todos os clientes de vocês, se vocês forem usar o Google Drive, né? E o mais legal que eu falei é o partilhado, o disco partilhado, como eu disse para você, cada um está compartilhado com pessoas específicas. Para quem não... Eu sei que essa função é meio escondida, ela não é muito óbvia, mas eu recomendo que vocês testem pelo menos ela para dividir melhor as informações. Tá? Agora, indo para a próxima ferramenta, que é o Google Calendar. O Google Calendar a gente usa para fazer gestão de compromisso, gestão de reunião com o cliente. Dá para gerar link de agendamento também, isso é bem legal. Você criar um link que o cliente pode agendar lá, ele já consulta o calendário de todo mundo do seu time, vê qual que é o horário disponível e já agenda a reunião. E ele envia um lembrete antes da reunião para que o pessoal não esqueça, né? Então, para quem nunca usou, eu vou até abrir o exemplo aqui. Esse é o meu calendário pessoal aqui da Result. Quando eu estou off, por exemplo, eu coloco um out of office, ele já bloqueia o meu dia inteiro de trabalho. Eu tenho meus compromissos pessoais aqui, né? O horário de almoço já deixo reservado, o horário da academia. Sempre deixo um tempo de deep work. Se vocês quiserem saber mais sobre gestão de calendário, tem um conteúdo muito específico sobre isso. Mas eu deixo tudo organizado, tudo mapeado aqui. E essa questão de link de agendamento, eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. Então, a gente tem um e-mail geral da empresa. Deixa eu abrir no dia aqui. E aí, todas essas colunas aqui em azul são links de agendamento. Então, eu tenho um link de agendamento que é para onboarding de cliente. Ele já vai consultar o meu calendário, o calendário da Mari, que é a minha suporte do cliente, e o do João, ver quais são os horários que estão disponíveis para todo mundo. E já, se o cliente acessar por aqui, né, eu compartilho com ele esse link. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E aí, o cliente acessando esse link, ele vai ver... São reuniões de 15 minutos, por isso que tem bastante horário aqui. Mas ele tudo que está disponível para nós três. E se o cliente agenda, ele já manda o convite para todo mundo. Manda o convite para mim, para a Mari e para o João. Então, isso é bem legal para você agendar compromisso com seus clientes. E já fica tudo centralizado, né? Fica tudo lá no Gmail. Então, essa daqui é a parte do Google Calendar. O que eu faço de recomendação de boas práticas do Calendar? Para você usar um tipo de cor para cada evento. Vocês podem ver aqui no meu...
que eu tenho um azul para os meus eventos pessoais, né? Tipo, evento que eu paro para trabalhar numa coisa focada. Eu uso o roxo para compromissos pessoais, almoço, academia, um outro tempo que eu estou ocupada. E amarelo para reunião, que é reunião com o time ou com o cliente. Então, eu já bato o olho e já sei o que é só pela cor. Então, recomendo que vocês façam isso também. Outra questão, padronizar nome de compromisso, também para ficar mais fácil, principalmente reunião com o cliente, né? Colocar os seus compromissos pessoais também é importante, para que quando alguém for marcar reunião com você, não colida os horários. E o Google também permite que você compartilhar o seu calendário com outros colegas, então você consegue ver a disponibilidade de cada um, isso é bem legal. Próximo aqui, o Meets. Então, o Meets está muito relacionado com o Calendar também, é muito próximo. O Meets é o que a gente está usando aqui para fazer essa reunião, né? Dá para fazer reuniões até 100 pessoas, se eu não me engano, nesse plano mais básico do Business Starter lá. Até 100 pessoas na mesma sala. E você consegue alterar o plano de fundo. Inclusive, é uma das coisas que eu recomendo que vocês façam de boas práticas, é vocês alterarem, colocarem um fundo de empresa, né? Criarem algum... Esse aqui é o que a gente usa na Result, que o time está usando aqui. Mas envolver o fundo de tela, deixar a câmera aberta para reunião assim, com equipe, com cliente, não interromper outras pessoas, então é legal usar essa feature da mãozinha, tem uma mãozinha aqui embaixo, quando você quer falar, você clica e o pessoal sabe que você quer interagir. E além disso, né, a gente usa uma outra ferramenta junto com o Google Meets, que chama Fireflies. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de inteligência artificial, que ele coloca como se fosse um convidado na reunião, esse IA, e ele fica escutando, além de gravar o áudio e gravar o vídeo, ele faz o transcript, né? Ele faz a transcrição da reunião inteira e ele entende português, então isso é muito bom. Inclusive distinção português Brasil, português de Portugal. Ele faz a transcrição, faz o resumo da reunião e faz a ata, quais são as atividades de cada pessoa, qual o plano de ação, então é excelente. A Google agora ele está lançando também uma AI para fazer isso. Só que o único problema é que ele só entende inglês. Então, eu testei, só que não deu nada certo, né? Porque a gente fala português, então ele não entendeu nada. Por isso, eu recomendo que, atualmente, use outra ferramenta para fazer essa parte de transcrição. E a última aqui, ferramenta é o Gmail, que é uma ferramenta de e-mail mesmo. Eu acredito que, para mim, é a melhor ferramenta que tem de e-mail hoje. Eu uso etiqueta para organizar os meus e-mails, deixar a caixa de entrada limpa. E também crio uma assinatura de e-mail profissional para ficar ainda melhor, ainda mais profissional, né? Posso até mostrar um exemplo para vocês aqui da minha assinatura. Essa daqui é a assinatura que eu uso no e-mail da Result. Né? Eu tenho minha foto, tenho o logo da empresa, o meu nome, cargo e o site. Então, isso aqui é uma coisa que a nossa designer criou e todo mundo que entra na Result, na hora do onboarding, ele tem uma tarefa lá, que é criar a assinatura dentro do Gmail, com a foto dele, o cargo e as informações, tá? Para quem não sabe fazer isso, é bem rápido. É só você vir aqui em definições, ver todas as definições. Aqui embaixo, você vai ter a parte de assinatura, né? E aí você cria uma nova, coloca o texto que você for usar e não esquece de selecionar aqui a opção, né? Para sempre ser a assinatura que você acabou de criar e salvar aqui embaixo. E aí, automaticamente, todos os novos e-mails já vai colocar a sua assinatura na parte de baixo. E outra coisa que eu falo é vocês sempre organizarem, assim, a caixa de entrada de vocês em tags, né? Tá vendo? Meu e-mail tá limpo, tem dois e-mails aqui só de ontem, mas tá tudo organizado. Eu tenho uma etiqueta para cada assunto e eu vou organizando, vou colocando. Os e-mails que não fizerem sentido eu apago, mas eu fico com a consciência limpa que tá tudo organizado no fim do dia. Tá? Então, essa é uma outra boa prática que eu recomendo aqui dentro do Gmail. É o que eu falei já, mas aqui tem um slide sobre isso. Quando você zerar a sua caixa de entrada para você deixar ela limpinha, você exclui tudo que não é importante, você cria etiquetas para categorizar os outros e-mails e vai movendo cada e-mail para a etiqueta correta e faz sempre esse processo. Não esquece de tomar ação com base em e-mails que precisam da sua atitude, né? Então, isso é bem importante também. Mas aí você consegue organizar a sua caixa de entrada. Próxima ferramenta, que é o Slack, que a gente usa para comunicação com o time e com os clientes. Então, o Slack é como se fosse, não sei se vocês conhecem o Discord, mas é parecido, só que o Slack é mais profissional, né? Você tem canais você consegue criar canais, né, para cada tema, para cada equipe ou para cada cliente. Então, você organiza muito bem a sua comunicação, você consegue ver todo o histórico de conversa, filtrar, mandar áudio, mandar vídeo, mandar foto. Se bem que eu recomendo sempre comunicar por texto no Slack, né? O áudio, assim, eu honestamente não gosto muito de mensagem de áudio, principalmente para trabalho.
prefiro que tenha um texto lá. E o Slack a gente usa também para o pessoal controlar se está disponível ou não, né? Como a gente é remoto, então o pessoal comunicar, eu estou disponível, estou on, estou off, né? Comecei a trabalhar, saí do trabalho. E a gente reduz muitos e-mails que poderiam ser, em vez de e-mail ou reunião desnecessária, você pode simplesmente mandar uma mensagem e resolver um problema. Então, por isso é importante ter uma ferramenta boa de comunicação. Então, esse aqui é um print do nosso Slack. A gente tem inúmeros canais, né? O que a gente faz, estrutura, é ter um canal para cada cliente, um canal interno, que aí só está o nosso time para esse cliente, e um canal externo com o cliente. Então, na verdade, cada cliente, cada conta nossa tem 2 canais. Um que o cliente também participa e um que só a nossa equipe participa. Que aí a gente consegue separar os assuntos, né? A gente também tem um canal para cada departamento da empresa, então um canal do time de marketing, um canal do time de mídia paga, né, de tráfego, um canal para o time comercial, e aí as comunicações são sempre feitas dentro de cada canal específico. E além disso, a gente tem esse canal que eu falei de disponibilidade. Então, quando o colaborador entra, ele coloca lá, que é esse que vocês estão vendo no print, ele coloca lá on ou off, ou fui para almoçar, né? Isso para a gente poder saber quem está online em cada momento, exatamente por ser totalmente remoto a empresa. Então, é basicamente isso que a gente usa aqui a nível de Slack. E a última ferramenta é o OnePassword, que eu falei que é para gestão de senhas. Então, aqui a gente tenta centralizar toda a parte de senha, quando o cliente compartilha uma senha, também a gente salva no OnePassword, em vez de passar para o colaborador a senha direto. O legal do OnePassword é que ele tem um plugin para o Google Chrome, para o navegador, então você instala ele, automaticamente ele já preenche a senha quando você entra no site específico, né? Então isso é bem legal. E você economiza tempo e garante que tem mais segurança, que é bem importante. Então esse aqui é uma visão do OnePassword, né? A gente tem os cofres, então tem um cofre que é compartilhado, que aí todo mundo tem acesso. Tem um cofre meu só, que é esse privado. Tem um cofre que é só eu e o João temos acesso, né? Com as senhas de lá, que são as estratégicas. E tem um cofre que todo mundo do time tem acesso, que aí são as senhas que todo mundo pode ter realmente. Mas tudo fica lá dentro, ninguém realmente vê a senha, né? Você recebe um link, ele já preenche automaticamente. Então, eu recomendo também essa ferramenta para questão de segurança. Resumindo, pessoal, só para finalizar aqui. Se você tiver as ferramentas certas, você vai ganhar mais produtividade, mais eficiência operacional. Essas são as ferramentas que eu recomendo. Porém, tem alternativas. Existem outras ferramentas que solucionam o mesmo problema que o Notion soluciona. Existem outras ferramentas, o Workspace, o Slack e o OnePassword. Essas são as minhas preferências, as que dão certo para o meu negócio. Então, se provaram no meu negócio, por isso que eu recomendo. Mas vocês podem pesquisar por outras. O importante é resolver esses problemas que elas se comprometem a resolver, né? De organizar e centralizar informações, garantindo mais segurança e mais crescimento da sua empresa. Ações práticas para vocês começarem hoje, que é o mais importante. Não adianta vocês terem ficado aqui esse tempo todo só me ouvindo e vocês saem daqui e não fazem nada. O que eu quero que vocês façam a partir de hoje é, com base nisso que eu ensinei, vocês pensem em quais ferramentas vocês querem implementar primeiro, ou mudar de ferramenta, ou testar uma nova. Estabelecer processo para usar essa ferramenta também é bem importante, até para você treinar a sua equipe em como que ela vai usar essa ferramenta, que é isso que eu falei aqui, né? Treinar a equipe nos novos sistemas. E monitorar, ver se está fazendo sentido, se está dando certo, ajustar, testar outra coisa. Mas o importante é resolver esses gargalos aqui que as ferramentas ajudam. Beleza? Então, era isso que eu queria passar. Agora eu queria ouvir vocês. Tem alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês queiram compartilhar? Deixa eu parar de partilhar.